Graça e paz. Amém? Amém. Irmãos, também nós ficamos muito impactados com o encontro do sínodo, assim como o nosso irmão João disse. Nós sempre participamos de eventos sinodais, né? Na época do reverendo Dimas, quando nós tínhamos o encontro no mês de agosto, que era comemoração à chegada do missionário Ashbel Green Simonton, né, no Brasil. Foi o primeiro missionário presbiteriano. E esse encontro sobre a reforma, esse encontro sinodal, irmãos, realmente foi um encontro assim muito impactante. Acho que foi um dos maiores que eu já pude presenciar. E a mensagem do pastor convidado, né, o pastor da primeira igreja, né, de Bauru, uma mensagem expositiva no texto de Romanos, né, com bastantes aplicações, muito interessante. E no final ele fala de 3 aplicações, né? Ele expõe o texto e faz 3 aplicações. Irmãos, a igreja de Bauru estava fechando as portas por falta de membros, algumas décadas atrás. Eu me lembro que a igreja de Bauru tinha passado por uma grande crise lá, em algumas épocas, né? De divisão de igreja. E Deus faz a obra não é nossa, não é dos pastores, não é dos conselhos, dos presbíteros, é Deus que faz a obra, né? E a igreja de Bauru hoje está com 1.000 membros, irmãos, chegando aos 1.000 membros. De 300, eles tiveram um crescimento, né? Se recuperaram, chegaram a 300 membros e agora quase 1.000 membros. E uma das bases da igreja de Bauru, irmãos, eles se baseiam muito na igreja do pastor Timothy Keller, da igreja presbiteriana Redeemer de Nova York. Irmãos, cidade de Nova York é uma cidade secularizada, uma cidade violenta em alguns pontos, uma cidade assim, muito materialista. E a igreja Redeemer é uma igreja muito grande, atrai muitos jovens. Possivelmente hoje a igreja Redeemer tenha 4 a 5 mil membros e quase 50% são jovens, universitários. E a igreja de Bauru tem feito um trabalho assim. Inclusive o pastor citou o Tim Keller, né, no sermão dele. Eu tive a oportunidade de ouvir mensagens de Tim Keller gravadas no Leadership Summit, que é um movimento internacional de pastores do mundo inteiro pregando a palavra de Deus e mostrando o trabalho das suas igrejas. Eu cito isso, irmãos, porque um encontro sinodal gerou um impacto, né, nas nossas vidas, nós, membros da igreja, pastores. Quanto é importante, né, a participação desses eventos, porque nós somos presbiterianos. E a igreja presbiteriana tem o costume de reunir-se em presbitério, em sínodo e também em assembleia geral, né? Nos grandes encontros. Tivemos agora recentemente o encontro de pastores e líderes aqui na cidade, me parece que na cidade de Limeira. Aproximadamente uns 500 participantes do Brasil todo. Eu digo isso, irmãos, porque nós temos que estar apaixonados pela palavra de Deus, apaixonados pela igreja, pelo ministério, porque a obra não é do homem, a obra é do Senhor, é Ele que faz a obra nas nossas vidas e nos abençoa. Convido você a abrir a sua Bíblia, não costumeiramente em Romanos, mas principalmente no livro de Efésios, no capítulo 2, de 1 a 10, onde nós vamos nos basear na palavra desta noite. Eu gostaria que você tivesse agora o seu coração bem aberto para o que for falado nesta noite. Efésios
capítulo 2. Do verso 1 a 10. O tema, irmãos, da mensagem desta noite é graça sobre graça. Efésios, capítulo 2, de 1 a 10. E ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Cristo Jesus. Nós somos criados, né? Feitura em Cristo Jesus para as boas obras. Salvação não é pelas obras, pelo que fazemos. A Bíblia diz, não pelas obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou pela lavagem regeneradora de Jesus Cristo. E a reforma tem uma das propostas, irmãos, é somente a graça, né? Que no latim diz sola gratia, somente a graça. É um dos 5 pontos da reforma que nós queremos falar nesta noite. E graça, irmãos, é um dom gratuito, a palavra caris. A palavra graça significa presente da graça de Deus, é um presente, é uma dádiva, é um dom de Deus cedido a nós, é um presente de Deus em Cristo Jesus. Nós merecemos? Não. Ninguém merece. Somos pecadores. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo. E Paulo está relatando aqui aos Efésios. Irmãos, um dos livros clássicos da Bíblia, no qual João Calvino teve a oportunidade de elaborar sermões, versículo por versículo. E os sermões de Calvino, somados no livro de Efésios, irmãos, conseguiu reunir 700 páginas apenas do livro de Efésios. E esse é um dos textos dos sermões de Calvino, que ainda adolescente já estava de olho na reforma. Quando a reforma aconteceu em 1517, com Martinho Lutero, Calvino tinha apenas 8 anos de idade ainda. Mais tarde ele vai conhecer Lutero, né? Então a reforma começa com Lutero, com as 95 teses. Lutero escreveu 95 teses, irmãos. Lutero era um doutor, era um estudioso da Bíblia, formado no Instituto Bíblico de Roma, e ele ficou muito impactado quando leu o livro de Romanos. Ele disse, mas eu sou um agostiniano, eu vivo dentro dos mosteiros, e o texto aqui diz que é somente pela graça que eu posso alcançar a salvação.
é somente pela fé no Senhor Jesus Cristo. E aí então Lutero publica lá na porta da igreja em Wittenberg, na Alemanha. Na porta da igreja, da catedral ali na igreja de Wittenberg, né? Ele vai publicar as 95 teses que vão criar uma revolução naquele país. E ele passa a ter assim a proteção dos príncipes alemães, porque ele poderia correr o risco de ser perseguido e até morto, porque ele vai e publica, né, essas teses que atacam o sistema religioso da época, na Igreja do Castelo. Então ele publica ali as 95 teses. Eu tenho um livretinho de bolso com as 95 teses de Martinho Lutero. Irmãos, Lutero, ele foi um homem de impacto, né, na Reforma, porque a Reforma já vinha acontecendo de diversas formas antes de Lutero, mas o marco principal, né, na Europa foi com Martinho Lutero, que fala dessa graça, da salvação pela fé no Senhor Jesus Cristo, não pelas obras, não pelo sacrifício humano, não por atitudes que possam trazer glórias humanas, né? Não por exercícios humanos, mas pela fé, tão somente no Senhor Jesus Cristo. E ele fica impactado na palavra e ele começa a traduzir a Bíblia para o alemão, porque na época a Bíblia era mais conhecida só no latim, principalmente. E as pessoas que não conheciam o latim não tinham acesso às Escrituras. E Lutero, então, vai traduzir a Bíblia para o alemão. E com a proteção dos príncipes alemães, ele vai, então, iniciar a reforma naquele país. Mais tarde, Calvino começa o movimento na França, ele vai ser perseguido, vai sair da França, ele vai para a Alemanha, vai para Wittenberg, depois de Wittenberg ele vai para Paris, volta para a França, é perseguido novamente, depois, então, ele vai ser acolhido na Suíça, que também tem a língua francesa, né? E lá em Genebra ele começa o seu ministério. Calvino era casado com uma jovem chamada Idelete. Calvino teve 3 filhos que não viveram, eles morreram, eles não conseguiram sobreviver ainda criança. Martinho Lutero foi casado também com Catarina de Bora. Irmãos, Calvino começa a fazer um trabalho ali em Genebra, ali também na época da pandemia, né? Uma grande crise que houve de uma doença tropical, de uma doença que começou a destruir muitas vidas. A esposa de Calvino começa a trabalhar ali, e muitos outros da igreja, no socorro dessas pessoas enfermas. Mas Calvino, ele se isolou, né? O Conselho de Genebra determinou que ele se isolasse, porque ele queria ir lá ajudar as pessoas, socorrer as pessoas. Mas o Conselho achou melhor que ele não fosse, porque ele poderia ser contaminado e vir a morrer, e ele era importante para o crescimento da igreja na Suíça. Então ele não foi. Ele foi proibido de ir, mas ele queria ir para lá. E Calvino, ele começa a desenvolver um ministério, irmãos, principalmente entre os pobres. Ele e a esposa, socorrendo aflitos e necessitados, pregando a palavra e levando também socorro emocional e alimento para aquelas pessoas, para os pobres daquela região onde foi implantado, então, a reforma. Graça sobre graça, irmãos, a graça está além do nosso pensamento, além da nossa dimensão,
A graça de Deus está além do nosso entendimento, além da compreensão humana, porque ela é obtida através do sacrifício de Jesus Cristo. Nenhum de nós poderia ter passado por esse sacrifício. E por ela nós somos salvos. E só alcançamos por causa da fé. Porque é um dom de Deus. E essa fé não vem nas atitudes humanas, mas tão somente pelo fato de se crer, para que não haja glória humana. A glória é de Deus. A glória é do Senhor Jesus Cristo. E a reforma nasce neste patamar, irmãos, embasada neste ensinamento de que somos livres e temos agora acesso às Escrituras. Temos liberdade de crer, de ler, de observar, de nos aprofundar no conhecimento das Escrituras. A Bíblia passa a ser, então, o quê? A nossa referência, a nossa autoridade plena, a nossa única regra de fé e prática. Mas, irmãos, não é bom somente lembrarmos ou recordarmos dos fatos históricos que a reforma nos traz. É relevante? Sim. Temos que agradecer a Deus? Sim. Temos que dar glórias ao Senhor? Sim. Temos que glorificar o Senhor? Claro que sim. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A reforma não nasce simplesmente por um fato histórico ou por um movimento contrário às falsas ideologias e os falsos ensinamentos da época. Mas a reforma torna-se um grande movimento, porque a palavra de Deus trouxe um grande movimento no início, com os primeiros discípulos e depois os apóstolos, e depois através do crescimento da igreja no apostolado de Paulo. A reforma resgata a história, a reforma resgata o movimento que a história criou lá no passado, que era a conquista de milhares e milhares de vidas para Cristo, para o Senhor Jesus Cristo. E através da reforma, então, vem também as confissões de fé. Não somente a confissão de fé de Westminster, que é a maior confissão de fé que nós temos na história da reforma. Temos esse compêndio literário, doutrinário, escrito por mais de 100 teólogos reformados. E nós temos também a confissão helvética, que é a confissão suíça, temos a confissão de Heidelberg, que é a confissão reformada alemã, temos outras confissões de fé na história da reforma protestante. Todas elas contribuindo para o estudo das Escrituras, para o aprimoramento do nosso conhecimento e exercício prático da vida cristã. Temos também a confissão inglesa, a confissão americana, que é a Westminster, que passou por uma revisão, e esta confissão de fé fala do amor de Deus e das missões, porque na pós-reforma, então, no período do movimento missionário moderno, através de João Wesley, surge, então, o crescimento e a implantação da igreja através de missões que se espalham ao redor da terra. Irmãos, são tantos fatos interessantes. Calvino formou 1.500 discípulos em Genebra, que se tornaram pastores e se espalharam, não somente ali na Suíça, mas por muitos outros lugares. E assim, irmãos, a palavra vai sendo pregada. E é maravilhoso nós vermos a história, sendo registrada, tantos fatos que são importantes. A história revela os fatos. A reforma gera também aquilo que dissemos, um movimento missionário. Calvino nasceu em Noyon, na França, em 1507, dia 9 de abril. Aliás, não, digo no dia 10 de julho de 1509, nasce Calvino em Noyon, e de Noyon para Genebra. Irmão, nós temos 3 reflexões, que nós já lemos no texto. A graça, nós somos salvos pela fé.
e não por obras. Então, esse é o primeiro ponto que nós destacamos na introdução da nossa mensagem, né? Estando nós mortos em nossos delitos, Deus nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então, aqui temos a afirmação de Paulo, né? Pela graça sois salvos. Então, a salvação não é dom humano, é dom de Deus em nós. É o ato do Espírito Santo nos tornando novas criaturas, como diz em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17. Assim que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As primeiras coisas passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, nós renascemos em Cristo, assim como Jesus Cristo disse para aquele doutor da lei, chamado Nicodemos: necessário vos é nascer de novo. Então, a salvação gera em nós, através do Espírito Santo, o novo nascimento. Segundo ponto, irmãos, a graça gera um imitador de Cristo. Paulo diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O salmista diz: a minha alma tem sede de Deus. A Bíblia diz que Enoque andava com Deus e o Senhor o tomou para si. Jesus Cristo, então, irmãos, é a nossa referência. Por isso que os cristãos foram chamados de cristãos, porque eles eram considerados pequenos cristos, porque eles imitavam Jesus. Então, a palavra cristão vem nesse sentido. Pela primeira vez, então, os discípulos foram chamados de cristãos lá em Antioquia. Somos salvos pela fé e não por obras, né? Segundo ponto. A graça, somos salvos pela fé. Não temos capacidade, irmãos, de fazer nada para a nossa salvação, porque só o fato de sermos pecadores é suficiente para não termos o dom pessoal da salvação. Nós não temos o dom pessoal. O dom é do Espírito Santo, ele opera em nós o querer e o efetuar, segundo a sua boa vontade, isso é, segundo os seus beneplácitos, segundo a vontade de Deus em nós. Então somos salvos porque cremos, você crê. E o crer faz com que nós sejamos transformados de glória em glória. O crer faz com que nós sejamos santificados. O crer faz com que nós sejamos justificados diante de Deus. E lá em Romanos, no capítulo 5, diz que nós somos declarados justos, justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus, por nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E o terceiro ponto que eu quero destacar nesta noite. Irmãos, a graça gera um imitador de Cristo. A graça gera o desejo de imitar Jesus. Uma vez o reverendo Jonas Dias Martins foi fazer uma visita no hospital. Um senhor negro, alto, tímido, muito simpático, grande conhecedor da Bíblia, um homem de Deus. Ele esteve no hospital, visitou uma criança, orou por aquela criança, mostrou o amor de Deus e depois saiu. Aí depois os familiares vieram conversar com aquela criança e ele disse assim para os seus familiares, né? Ele disse assim: eu fiquei muito emocionado porque Jesus entrou aqui no meu quarto. A criança falou. Reverendo Jonas era um homem de oração, era um homem de Deus. Ele foi pastor da igreja de Londrina, onde hoje é uma das grandes igrejas nossas lá no norte do Paraná. Mas era um homem consagrado. E nós temos que aprender essa lição, irmãos. Nós precisamos parecer com Jesus. Nós precisamos refletir Jesus para as pessoas.
As pessoas precisam ver Jesus em nós. E para concluir, irmãos, dizem que o sermão, a conclusão tem que ser mais curta, né? Às vezes alguém fala assim, pastor quando faz uma introdução muito detalhada, a conclusão tem que ser bem curtinha, porque o relógio fica perto dele, né? E então ele precisa observar o tempo. Para concluir, irmãos, a reforma é a palavra de Deus, é a Bíblia. Eu gostaria que você prestasse muito bem atenção naquilo que eu vou dizer agora. Que você leve no seu coração. A Bíblia é nossa regra única de fé e prática. Não são os dogmatismos nem as imposições doutrinárias, é a palavra de Deus. Ponto B. Temos nela a vida eterna. A palavra de Deus nos mostra. Jesus Cristo disse, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. E essa palavra que você tem nas mãos aí, ou no seu celular, terceiro ponto, ela gera em nós a vida em abundância, vida plena, vida em Jesus. O revestimento do Espírito Santo vem no seu coração. Pedis e não recebeis, pedis mal, diz a Bíblia, para gastardes apenas nos vossos deleites e prazeres. Peça. A Bíblia diz assim, né? Que nós temos que pedir. Pedi e recebei, para que o vosso gozo se cumpra. Pede-me, e te darei as nações por herança, diz o Senhor. Mas eu não vou parar por aqui, irmãos. Eu quero contar agora uma historinha. Quando eu era criança, eu ouvia muita historinha na escola dominical, né? Seria tão bom se as pessoas voltassem novamente para a escola dominical, para ouvir as historinhas. Eu quero contar uma história para vocês de uma criança galesa, de 9 anos de idade, chamada Mary Jones. Irmãos, esta jovem que vivia numa região ali da Inglaterra, no país de Gales, era um dos países que até hoje pertence ao Reino Unido, da Inglaterra. Ela queria uma Bíblia. Ela não tinha Bíblia, irmãos. Isso aconteceu em 1780, mais ou menos 20 anos antes do século XVIII, antes de 1800. Ela queria uma Bíblia, ela não tinha Bíblia. Então ela fez um propósito diante de Deus de adquirir uma Bíblia em galês, na língua dela. E o que aconteceu, irmãos? Ela começou a trabalhar fazendo pequenas tarefas para guardar o seu dinheirinho. Ela fazia uma limpeza, às vezes, numa horta, ela recolhia ovos e vendia aqueles ovos. Ela fazia limpezas, fazia pequenas tarefas nas casas das pessoas, e ela ganhava aquele dinheirinho e guardava. E depois de 1 ano, ela foi contar o seu dinheirinho, mas ainda não era suficiente para comprar uma Bíblia. Ela ficou muito triste, mas não desistiu. Continuou, com 10 anos de idade. Continuou trabalhando, fazendo pequenas tarefas e guardando o seu dinheirinho ali naquele cofrinho, guardando aquele dinheirinho, guardando ali, até que, com 6 anos, ela juntou esse dinheiro. Com 15 anos de idade, ela disse para os seus pais, eu vou lá numa cidade próxima, né? Chamava Bala, uma cidade chamada Bala. E uma cidade
que ficava a 40 quilômetros da sua cidade. E ela foi a pé, com o seu dinheirinho, preparou lá uma merenda, um lanchezinho, arrumou todas as coisas que podia, tirou a sandália dos pés para não estragar o seu sapato, e só ia colocar a sandália só quando chegasse na cidade. E ela formou muitas bolhas nos pés. 40 quilômetros, irmãos, é mais ou menos o equivalente daqui a São Roque a pé. Então você imagina, por exemplo, quanto tempo? 6 quilômetros você pode fazer em 1 hora. Uma passada rápida. Então ela gastou aproximadamente de 12 a 14 horas para chegar nessa cidade. Uma criança, adolescente, 15 anos. Chegou lá na cidade e procurou o pastor da cidade, que era o colportor, o homem que vendia Bíblias ali. Ela tinha tido essas informações. E quando ela viu, ela chegou, o pastor disse: eu só tenho 2 Bíblias agora. Eu tenho uma Bíblia em inglês e uma em galês. E as 2 já estão vendidas, já foram encomendadas. Essa menina começou a chorar, irmãos. Ela começou a chorar. E aquele pastor, vendo a tristeza daquela criança, né? E vendo a situação, ele depois, negociando a outra Bíblia em inglês com a outra pessoa que também conhecia a língua galesa, que é um dialeto, né, celta, dos dialetos ali da língua inglesa, ele falou assim para ela: essa Bíblia é sua. Ela abraçou aquela Bíblia, irmãos, e começou a chorar. E partiu em retorno para sua casa, com alegria no coração. Voltando, chegou na sua cidade, toda feliz, com a sua Bíblia na mão, em galês. Olha que interessante. Por causa de Mary Jones, nasceram as sociedades bíblicas. Aqueles pastores, quando viram a atitude dessa criança, da necessidade que ela tinha de ler a Bíblia, nasceu a primeira sociedade bíblica do mundo. Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira. Hoje, irmãos, são 149 sociedades bíblicas em 200 países, por causa de uma criança chamada Mary Jones. E se você for lá em Barueri, no Museu da Bíblia, lá vai estar a foto dessa menina, caminhando com a Bíblia na mão. Existe um livro publicado pela Sociedade Bíblica do Brasil com a história de Mary Jones. Eu estou enviando para o grupo também um resumo histórico da vida de Mary Jones, gravada no YouTube, pela Sociedade Bíblica do Brasil. Irmãos, reforma é isso, é movimento, é palavra de Deus sendo ensinada, sendo pregada, sendo anunciada. São esses movimentos, irmãos, que representam a história da reforma. Reforma não é apenas trazer à memória lembranças do passado, fatos acontecidos, fatos reais. A reforma são estas atitudes que a história nos aponta, que a história nos mostra, de que a palavra de Deus não volta vazia, mas ela prosperará da forma como ela foi, então, enviada. Isso é reforma, irmãos. Estamos vivendo uma época difícil.
Sim, uma época difícil, de muita modernidade, de muito pecado, de muitas coisas voltadas só à vida temporal. Mas a palavra de Deus, irmãos, está sendo pregada na terra. A Bíblia é o livro mais lido do mundo, é o livro mais traduzido em quase 3.000 idiomas. A palavra está sendo divulgada pelas sociedades bíblicas, pelos comportores. Muitas igrejas brasileiras nasceram de homens que levaram a Bíblia de casa em casa, nas fazendas e nos sítios, no Nordeste brasileiro, os comportores. E quantos de nós nem lembramos mais que no segundo domingo de dezembro é a data que se comemora o dia da Bíblia? E que tínhamos, não sei se ainda existe, o monumento à Bíblia aqui na Praça de Presidente Altino. Por isso, irmãos, nós precisamos nos redimir, nós precisamos nos voltar às verdades. Porque se a escola dominical está morrendo, imagina nas casas das pessoas. Se nós não nos reunimos para ler a Bíblia na igreja, será que nós estamos lendo nas nossas casas? Será que nós estamos estudando a palavra através do YouTube, através das redes sociais? O que é que nós temos visto? Será que nós temos buscado a excelência? Será que nós estamos imitando Jesus Cristo no nosso dia a dia? Será que as pessoas veem Jesus em nós? Será que nós estamos saindo e mostrando e as pessoas vendo Jesus Cristo nas nossas vidas? Vamos pensar sobre isso, irmãos. Pedro, uma vez ele disse, não podemos parar de falar daquilo que temos visto e ouvido. E eu não quero parar. Eu não quero que você pare também, não. Nós só vamos parar quando Jesus voltar. Se ele não voltar, quando você partir. Enquanto existe vida, irmãos, nós temos que proclamar o nome do Senhor. Reforma é vida, reforma é esperança. Que Deus te abençoe. Que Deus nos abençoe. Amém. Socorrer o oprimido.
Louvado seja Deus, irmãos. Depois dessa mensagem tão poderosa,